Sejam todos bem-vindos ao curso de Mecânica Quântica A do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Nós vamos abordar, neste primeiro tópico, os conceitos fundamentais da mecânica quântica. Trataremos desses conceitos em 3 partes. Na primeira parte, vamos abordar o experimento de Stern-Gerlach, de 1922. Na segunda parte, veremos a notação de Dirac, Ketts, Bryce e operadores, base de Ketts e representação matricial, medidas observáveis e relações de incerteza. E, finalmente, na terceira parte, vamos tratar da mudança de base, posição e momento, função de onda nos espaços das posições e dos momentos. Então, primeira parte, o experimento de Stern-Gerlach. Esse experimento consta deste aparelho, que é um magneto, que produz um campo magnético não uniforme. Ele tem essa forma geométrica de uma inclinação aqui nessa ponta, uma angulosidade, e aqui uma ranhura, formando o polo norte e sul do magneto. E aqui na extremidade nós temos um forno. Neste forno foi colocado uma porção de prata. Quando esse forno é aquecido, a prata evapora e daqui de dentro sai um feixe de átomos de prata que atravessa passam por esses colimadores e saem do outro lado. Bem, a razão de se fazer esse magneto chanfrado nessa parte superior e a ranhura na parte inferior é para criar um campo magnético não uniforme. Por que não uniforme? Porque nós queremos separar partículas que têm um momento magnético em uma direção de partículas que têm um momento magnético na direção oposta. Para isso é preciso ter uma força. E só existe força no campo magnético se o campo magnético variar com as coordenadas espaciais. Então vamos observar aqui o átomo de prata. Esse átomo de prata ele vai estar nesse feixe de átomo que sai aqui do forno. Esse átomo de prata ele é constituído por uma parte central, que equivale ao átomo de plutônio, onde todos os orbitais estão completos. E nessa parte externa, que tem o orbital 4D, que também está completo, com 10 elétrons. E mais externamente, um orbital 5S, que está incompleto, tem apenas um elétron, podendo ter até 2. Então nós podemos dizer que este elétron tem um spin meio, que pode estar com o sentido para cima ou o sentido para baixo. Muito bem. Então nós podemos afirmar que esse átomo ele tem uma magnetização. Ele tem um momento magnético devido a este spin líquido que aparece aqui nesse último spin do elétron, da órbita mais externa. Bom, esse spin gera um momento magnético, o momento magnético do átomo, que é dado por essa expressão aqui, onde o E é a carga eletrônica, que é negativa, M é a massa eletrônica e o C é a velocidade da luz. E S, o spin líquido do átomo de prata. E a energia potencial é dada por menos o momento magnético, produto escalar com o campo magnético aplicado por esse magneto que está aqui. Bem, nós podemos escolher a direção Z das coordenadas espaciais, coincidindo, por exemplo, com a direção do campo magnético. Então, fazendo isso, o campo magnético, então, nessas coordenadas, o campo magnético tem apenas a direção, uma componente na direção Z. Então, se o campo magnético for escolhido, né, se as coordenadas espaciais forem escolhidas de maneira que o eixo Z coincide com a direção do campo magnético, então esse resultado aqui do ponto escalar vai dar o quê? Vai dar a componente na direção Z
do momento magnético vezes a componente da direção Z do campo magnético. Né? Então, o B pode ser escrito dessa forma, que ele é paralelo, o eixo, sendo o eixo Z paralelo à direção do campo magnético. Então, U fica escrito assim. E a força agindo sobre o átomo é dada pela derivada em relação a Z do potencial. Fazendo isso, como o μz é constante, não depende das coordenadas, aqui em cima nós estamos vendo que o momento magnético não depende das coordenadas espaciais, então a força é dada por essa expressão, que é a componente do momento magnético na direção Z vezes a derivada do campo magnético, da componente do campo magnético da direção Z em relação à coordenada Z. Bem, como o campo aqui não é uniforme, então essa derivada vai ser diferente de zero em relação a Z. Como ela é diferente de zero, o que vai acontecer? Vai ser gerada uma força magnética. Né? Vai gerar essa força, e essa força, vai dependendo do sinal de μz, ela pode estar direcionada para cima ou para baixo. Se o momento magnético for para cima, essa força vai ser para cima e vai puxar o átomo para cima. Se esse momento magnético for negativo, a componente da força vai dar negativa, então ela vai puxar o átomo para baixo. Então, o que acontece no experimento de Stern-Gerlach é que existem dois feixes. Um feixe puxando para cima, que corresponde aos átomos com momento magnético positivo, e outro feixe para baixo, que corresponde aos momentos magnéticos negativos. Então, ao contrário do que se esperava, classicamente esperava-se que fosse aparecer algo borrado de azul aqui, representando esse feixe de átomos que saiu do forno. Classicamente se esperaria que toda essa região ficasse borrada. Entretanto, o que o experimento verificou é que tem apenas dois pontos, um ponto aqui em cima e outro ponto embaixo. Ou seja, significa que o espaço aqui, digamos assim, foi quantizado. Tem uma parte aqui em cima da componente dos átomos, uma parte dos átomos está aqui em cima e outra parte está aqui embaixo. Com isso, nós verificamos experimentalmente a primeira vez em que o momento angular foi discretizado, que é o momento magnético desse átomo aqui, do ponto de vista da mecânica quântica. Agora vamos ver como funciona se nós fizermos um experimento de Stern-Gerlach com uma série de aparelhos desse aqui. Então, vamos chamar experimentos de Stern-Gerlach sequenciais. Então, vejamos. Vamos olhar aqui de novo, aqui o forno, estou colocando aqui, depois vem o aparelho de Stern-Gerlach, que eu estou chamando de SG. E ele está disposto aqui de maneira que o campo magnético está na direção Z. Então, estou representando esse fato por esse versor na direção Z. E quando sai daqui, sai duas componentes. Sai uma componente, não é, com SZ+, vamos dizer assim, e uma componente com SZ-. Então, o que saiu daqui? Saiu daqui um feixe de átomos com SZ+, e um feixe de átomos com SZ-. Muito bem. Esse feixe de átomos com SZ- agora, nós vamos bloqueá-lo. Vamos colocar aqui um anteparo, de maneira que intercepte esse feixe de átomos que saiu pelo caminho de baixo aqui. Vamos interceptar e vamos supor que esse aqui seja o SZ+, e o de baixo o SZ-. E deixamos passar apenas o lado de cima. Agora, na sequência, vamos colocar um outro aparelho de Stern-Gerlach, também com o eixo Z na direção do campo magnético, do jeito que está aqui, exatamente como o anterior. E o que vai acontecer? Ora, vai incidir sobre ele, vai atravessá-lo, apenas átomos com momento magnético para cima, SC+. Né? E o que vai sair do outro lado? Apenas átomos com momento magnético SC+. Os átomos com momento magnético SC- não aparecem nesta extremidade. Por quê? Porque foram bloqueados aqui. Então, esse aparelho, né, aqui, esse sistema todo, agora, nós podemos dizer o seguinte, esse sistema todo, ele simplesmente está filtrando
né, os momentos magnéticos com Z+. O momento magnético SZ+. Ele está filtrando o SZ+. Né? Ou seja, ele deixa passar apenas o SZ+. Esse é o papel do aparelho de Stergela colocado desta forma que está aqui. Muito bem. Podemos fazer esse mesmo experimento, repetindo o mesmo que está aqui em cima, e esse segundo aparelho de Stergela, né, nós vamos pegá-lo e darmos um giro de 90 graus nele. Vamos pegar aqui o aparelho, o segundo aparelho que está aqui, e girar de 90 graus. Quando nós giramos de 90 graus, ficamos com este aparelho nesta posição. Ou seja, agora substituiu o versor Z pelo versor X. Agora o campo magnético está na direção X. Quando o campo magnético está na direção X, o que os experimentais observam? Eles observam que entra aqui no aparelho átomos com SZ+, e saem do aparelho átomos com spin na direção positiva e na direção negativa do eixo X. Quem é o eixo X? O eixo que está paralelo à direção do campo magnético deste último aparelho. Então, o spin SZ+, ele se abre em dois. Ele se abre em um SX+, e um SX-. Ou seja, metade, esse spin SZ+, se decompõe em duas partes. Uma parte na direção SX+, e outra parte na direção SX-. Então, esse aparelho de Stergela na direção X separou o spin SZ em duas componentes iguais, uma na direção positiva do X e outra na direção negativa do X. Agora, vamos observar, colocando um terceiro aparelho agora, pegando esse segundo caso, a segunda linha, e na segunda linha de montagem, colocarmos agora mais um aparelho de Stergela, dessa vez, de novo, o campo magnético na direção Z. Então, pegamos do que está aqui, na direção. Daqui está saindo o quê? Está saindo um feixe de átomos com spin na direção X para cima e um feixe de átomos com spin na direção X para baixo. Então, nós vamos pegar, bloquear esses de baixo, colocar uma barreira aqui e bloquear de maneira que vai sair apenas, vai entrar no aparelho seguinte apenas os átomos que possuem spin na direção X+. E o que eles observaram na medida? Observaram que quando, pelo aparelho de Stergela, com o campo magnético de direção Z, passa os átomos com spin na direção X+, emerge do outro lado átomos com spin SZ+, e SZ-. Ou seja, o aparelho de Gallac na direção Z, ele abre esses spins X+, em duas componentes iguais. Uma na direção Z+, outra na direção Z-. Isso aí é estranho. Né? É bastante estranho, por quê? Porque os átomos com spin na direção Z- já foram bloqueados aqui no início. Aqui na esquerda, no primeiro aparelho de Stergela, o SZ- foi bloqueado. Passou para a direita apenas SZ+. Entretanto, chega aqui no final, colocando esse dispositivo nessas posições, chega aqui no final o SZ+, mas também o SZ-, que não deveria existir. Ou seja, é como se o sistema aqui esquecesse, perdesse a memória do que aconteceu aqui no início. Houve uma total perda de memória do que aconteceu aqui no início e, novamente, os átomos voltam a apresentar o spin SZ para cima e spin SZ para baixo. E que conclusão nós tiramos? Que na mecânica quântica não é possível medir o SZ e o SX precisamente e simultaneamente. Aqui nós medimos precisamente o SZ. E saiu o SX aqui. Agora nós vamos tentar medir de novo o SZ. O que acontece? Apareceu uma coisa estranha que já havia sido bloqueada anteriormente. Então a conclusão é essa,
que não podemos medir simultaneamente a componente Z do spin e a componente X do spin. Isso aqui é um caso particular do princípio de incerteza de Heisenberg, que nós vamos ver mais tarde. Então agora vamos fazer uma analogia desse experimento de Stern-Gerlach com as ondas da luz, com uma luz polarizada. Por quê? Porque no experimento de luz polarizada acontecem coisas semelhantes a que nós estamos vendo aqui. Então vamos fazer uma analogia com a polarização da luz. Primeiro vamos relembrar o que é uma luz linearmente polarizada. Ora, nós sabemos que na luz ela é constituída por dois campos, um campo elétrico e um campo magnético, né? Um formando 90 graus com o outro. Aqui nós vamos nos ater apenas ao campo elétrico. Então nós dizemos que a luz é linearmente polarizada quando o campo elétrico está direcionado em apenas uma direção. Por exemplo, nessa primeira linha, nós podemos dizer que a luz é linearmente polarizada na direção X, porque tem aqui o vetor X, que é o vetor unitário na direção X. Então, o campo elétrico, o vetor campo elétrico é o quê? Tem esse módulo, é 0 vezes cosseno de kz menos ômega t. Né? Isso aí tudo multiplicado por esse vetor na direção X, que é um vetor unitário. Então, nós dizemos que o E está na direção X, ou seja, o E, que é uma componente da luz, estando na direção X, nós dizemos que a luz está polarizada nessa direção X chapéu. E ela se desloca em que direção? Ela se desloca na direção que está aqui dentro do argumento do cosseno, que é a direção Z. Então, nós dizemos que a luz se desloca na direção Z e está polarizada na direção X, ou seja, o seu campo elétrico na direção X. Na segunda linha, nós dizemos o quê? Que a luz está polarizada na direção Y e se desloca na direção Z. Então, ela é linearmente polarizada na primeira linha, na direção X, e na segunda linha, essa luz aqui seria linearmente polarizada na direção Y. Então, uma situação dessa de cima ou de baixo, nós dizemos que a luz é linearmente polarizada. Agora, se a luz, se o campo elétrico dela tiver uma componente na direção X e outra componente na direção Y, né, nós dizemos então que ela é plano polarizada. Então, a luz plano polarizada, ela é constituída com um campo elétrico que tem uma componente na direção X e outra componente na direção Y. E essas duas componentes estão no mesmo plano. Elas estão no plano XY. Uma na direção X, outra na direção Y, no plano XY. Por isso nós chamamos plano polarizada. Então, uma luz plano polarizada, ela pode passar pelo seguinte processo, né, de filtração. Então, digamos o seguinte, que do lado esquerdo entra uma luz plano polarizada. E esse verde é um filtro que polariza a luz na direção X. Ou seja, ele só deixa passar a luz que está polarizada na direção X. Então, aqui do lado esquerdo entrou uma luz plano polarizada. Do lado direito saiu uma luz polarizada na direção X. Se agora eu colocar um filtro Y aqui, o que faz o filtro Y? Ele deixa passar apenas luz polarizada na direção Y. Ora, só está entrando neste filtro luz polarizada na direção X. Ora, a luz polarizada na direção X é bloqueada, ela não passa. Só passa se for polarizada na direção Y. O que vai acontecer do outro lado? Do outro lado não passa nada, não passa nenhum feixe de luz. Nós podemos representar isso dessa maneira também. Do lado esquerdo entrou uma luz plano polarizada. Essa luz plano polarizada, ela deixou passar apenas a luz na direção X. A luz na direção X atravessou, chegou ao outro lado, vai passar por esse outro filtro que deixa atravessar apenas luz na direção Y.
Ora, como está entrando apenas luz na direção X, né, essa luz da direção X vai ser bloqueada pelo esse filtro azul e do outro lado não passa nada. Então essa é uma similaridade com o que acontece lá com os feixes de átomos magnéticos, né, na direção Z+, na direção Z-. Bom, então vamos fazer a analogia, primeiramente, entre o filtro de Stern-Gerlach na direção Z, momento magnético de direção Z positiva, e o filtro filtra na direção X. Então aqui nós temos do lado esquerdo esse filtro que filtra a luz, né, plano polarizada e deixa passar apenas luz na direção X. E do lado qualquer luz que entre desse lado, qualquer luz que entre pelo lado esquerdo, pode ser plano polarizada ou pode ser uma luz não polarizada, né? Qualquer luz que passe que entre pelo lado esquerdo vai ser do lado direito apenas a luz na direção X. Agora, essa luz na direção X, que saiu desse filtro, eu posso comparar com esse filtro aqui, com esse filtro de Stern-Gerlach. O que é esse filtro de Stern-Gerlach do spin na direção Z? Aqui, nesse filtro, entraram spins, átomos de prata, e saiu o átomo de prata. Quando passou aqui, o spin dele foi separado em dois. Um spin com a direção para cima e átomos com spin com direção para baixo. E nós botamos aqui um anteparo, de maneira que esse anteparo ele bloqueou os spins de direção para baixo aqui. Com isso, o que atravessou? O que foi embora? O que prosseguiu no seu movimento? Apenas os spins com direção para cima. Então, nós dizemos que esse filtro de Stern-Gerlach ele está filtrando aqueles spins que têm direção para cima. Ele deixa passar só os spins que têm direção para cima, né? Da mesma maneira que esse filtro verde deixa a luz passar apenas aquela que tem o seu campo elétrico polarizado na direção X. Então eu posso associar isso aqui com esses Z+ aqui. Muito bem. A gente pode fazer uma verificação dessa analogia da seguinte maneira. Aqui temos o forno, aqui aquele primeiro aparelho. Esse aparelho ele filtra SZ+, saiu daqui por cima, passou SZ+, o SZ- foi filtrado, foi bloqueado. Então, quando nós colocamos um novo aparelho aqui de Stern-Gerlach na direção Z, né, vai emergir dele apenas o spin Z+. Por quê? Porque ele separa esse spin Z+, ele separa em Z+, e Z-, mas só tem Z+, que entrou. Não tem Z-, então aqui de lado direito não emerge spin SZ-, emerge apenas o SZ+. Quando nós fazemos a analogia aqui com o filtro da luz, aqui do lado esquerdo entrou uma luz plano polarizada, por exemplo. Esse filtro filtrou a luz polarizada na direção X, então atravessou para o outro lado apenas a luz polarizada na direção X. Se eu colocar um outro filtro que polariza na direção X, o que vai sair de lá? Apenas a luz polarizada na direção X e não sai luz polarizada na direção Y. Então aqui eu faço uma analogia. Esse SZ+, que está aqui, com a luz polarizada na direção X. Eu faço o SZ+, associação do SZ+, analogia do SZ+, com a luz polarizada na direção X. E o mesmo nós podemos fazer se colocarmos aqui um filtro, o SG-, e aqui o filtro Y. Nós fizermos o mesmo que estamos fazendo aqui, né, nós vamos obter a situação inversa. Então, nessa situação que está aqui, nós chegamos à conclusão que esse SZ+, está em coerência, ele está em analogia com a luz polarizada na direção X que eu estou passando a limpa aqui. Então, os átomos com spin na direção Z+,
estão em analogia com a luz polarizada na direção X. Agora, vamos verificar o mesmo procedimento quando nós trocamos esse caso aqui pelo menos e o filtro X pelo filtro Y. Então, quando fazemos isso, uma luz que entra pelo lado esquerdo, por exemplo, plano polarizada, aqui tem um filtro Y, então ela sai desse filtro Y na direção polarizada na direção Y. E, da mesma maneira, lá no experimento Sterr-Gelag, se eu tivesse entrando aqui um feixe de átomos magnéticos, ele filtraria, deixaria passar os spins com sinal negativo, os spins para baixo, e bloquearia os spins para cima. Então aqui seria um filtro de SZ com o spin para baixo. A mesma analogia. Então aqui nós temos esse experimento de Sterr-Gelag, aqui o da luz polarizada na direção Y, e o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma analogia. O que sai aqui é o SZ- em analogia com a luz polarizada na direção Y, porque a luz polarizada na direção X não sai, como também não sai daqui a luz, os átomos magnetizados na direção Z+. Então, fazemos essa comparação, essa analogia, que os átomos que saem daqui com spin na direção Z negativo estão em analogia com a luz polarizada na direção Y. Então, feita essa analogia, né, vamos ver as correspondências matemáticas, né, com o filtro X mais e X menos. Né. Bem, na direção X, vocês vejam que antes fizemos com SG, Z mais e Z menos. Agora vou fazer com X. Né. Para fazer isso, vamos olhar para essa figura aqui. Essa figura aqui. Então, eu vou considerar agora uma direção x', x' aqui, ó, x', que forma um ângulo de 45 graus com a direção x. E vamos considerar a luz polarizada nessa direção x' aqui. Então veja, se ela estiver polarizada nessa direção x', formando um ângulo de 45 graus, exatamente 45 graus, com o eixo x, o que nós vamos ter aqui? Aqui eu tenho a luz entra pelo lado esquerdo, passa por aqui, ela é filtrada e sai 100% polarizada na direção X. Muito bem. Então, nesse filtro aqui, vai entrar uma luz polarizada 100% na direção X. E o que vai acontecer agora com esse filtro que nós colocamos aqui no meio do caminho, entre um filtro X e um filtro Y? Esse filtro X, ele vai ser de 45 graus, né? E a luz vai sair daqui com dois componentes X e Y, porque esse X se decompõe nessa componente X e na componente Y, e aqui eu coloco, quando ele sai daqui do azul, decomposto numa componente X e Y que está aqui, o que vai acontecer? Quando eu atravesso o amarelo, vai ser filtrado a parte correspondente à direção Y. Então, desse lado aqui, sai apenas a parte correspondente à direção Y, que eu estou representando por amarelo. Se repetirmos o experimento da mesma maneira, e no lugar de colocar esse filtro na direção Y, colocarmos um filtro na direção X, vai sair daqui uma componente apenas na direção X. Então, dependendo do filtro que nós colocarmos, vai emergir desse experimento uma componente na direção Y ou uma componente na direção X. Ou seja, o filtro na direção X', né, ele sai daí duas componentes, uma da direção X e uma da direção Y. Se eu colocar um filtro na direção Y, ele vai deixar passar apenas a componente Y. E se colocarmos aqui um filtro X, vai deixar passar apenas a componente na direção X. E comparando agora esse experimento com o Sterr-Gelag, nós temos aqui uma luz X, ela passa uma luz polarizada na direção X aqui,
e ela passa por esse filtro formando 45 graus, que é diagonal, um filtro diagonal. Esse filtro diagonal, ele vai decompor essa luz aqui em duas componentes, uma na direção X polarizada e uma na direção Y polarizada. O que está acontecendo aqui é exatamente o que aconteceu no experimento Ter-Gallagher, que quando nós deixamos, entrou um SX aqui, um SX, saiu daqui o SZ+, o SZ-, embora o SZ- tenha sido bloqueado aqui. Então aqui está voltando aquela mesma situação, né? Embora o SY tenha sido bloqueado aqui por esse filtro verde, mas do outro lado emergiram duas polarizações, na direção X e na direção Y, exatamente como aconteceu lá no experimento de Stern-Gallagher para os spins. O SC+, aqui corresponde à polarização do eixo X, como nós vimos anteriormente, e o SZ- corresponde à polarização na direção Y. Então, uma luz, né, escrita uma luz plano polarizada, a gente pode escrever dessa maneira que está aqui. A luz que entrou aqui, plano polarizada, eu posso escrever a luz nessa coordenada x' dessa maneira. Como aqui é 45 graus, como aqui formamos de 45 graus, eu posso dizer que essa resultante aqui ela é uma componente x, ela tem uma componente x e uma componente y, né? Como é 45 graus, vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes x chapéu, mais 1 sobre raiz de 2 y chapéu. Esse daqui dá o versor, ou seja, o vetor unitário na direção x'. Da mesma maneira, para o y' aqui, nós podemos escrever assim: y', o versor y' é igual a menos, porque ele está aqui à esquerda, no terceiro quadrante, no segundo quadrante, menos 1 sobre raiz de 2 x chapéu, mais 1 sobre raiz de 2 y chapéu. Então nós temos dois versores, um na direção x' e outro na direção y', escrito dessa maneira. Muito bem. Então, essa expressão está associada com isso que está aparecendo aqui. Ou seja, esse filtro, ele separa a luz em duas componentes, uma polarizada na direção x, outra na y. É o que está escrevendo esse versor. Tem uma componente na direção x, outra na y. Se fosse y', seria uma componente na direção menos x e outra componente na direção mais y. Então vamos fazer a seguinte analogia matemática. Então observe o seguinte, que o spin, né, dentro dessa analogia, ele está funcionando como um vetor. Da mesma maneira que as componentes do campo elétrico são vetores na direção x, na direção y, que eu estou chamando aqui x chapéu e y chapéu, então, com essa analogia que nós estamos fazendo, nós poderíamos imaginar que o spin também seja um vetor e associar esses SX+, SX- com esse vetor aqui. Vou usar esse símbolo, uma barrinha com o sinal de maior. Vou usar esse símbolo, que é um símbolo que é devido a Dirac, que nós vamos ver daqui a pouco. E vou representar o vetor associado com o spin na direção x, mais ou menos, dessa maneira. Eu coloco aqui o símbolo SX, ponto vírgula, e o sinal mais ou menos aqui dentro. Se eu quero representar um vetor para essa situação, o spin SY mais ou menos, eu vou definir dessa maneira, como sendo um vetor, né, em que eu escrevo aqui o SY e aqui o mais ou menos, correspondente ao sinal que está aqui à esquerda. E o SZ da mesma maneira. Eu posso representar o vetor que está associado com o spin na direção Z, dessa maneira aqui, SZ mais ou menos, SZ mais ou SZ menos, por esse vetor aqui, SZ ponto e vírgula, mais ou menos. Muito bem. Eu faço essa hipótese aqui, que o spin se comporta como um vetor,
em analogia com o que está acontecendo na luz, que a luz é constituída por um campo elétrico e um campo magnético. No caso aqui nós estamos tratando só do campo magnético, da polarização da luz. Então a luz pode estar numa direção, o campo elétrico, ou na outra direção. Se estiver na direção X, o campo elétrico, nós dizemos que ela é polarizada na direção X. Se estiver na Y, nós dizemos que é polarizada na direção Y. Então, da mesma maneira, o spin pode estar numa direção X, numa direção Y, então vou representar por esse vetor aqui, por esses vetores, esses três vetores. Fazendo isso, eu vou agora fazer uma analogia com essa expressão aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o X está análogo a esse vetor mais, o Y é análogo ao vetor menos. Por quê? Olha, o X polarizado na direção X associo com SZ+. O polarizado na direção Y, eu vou associar com aqui embaixo, o SZ-. Então, o que eu estou colocando aqui, nessas duas primeiras linhas, é a associação da luz polarizada na direção X com o spin Z+, que é esse vetor, e a luz polarizada na direção Y com o spin SZ-, que é esse segundo vetor aqui. E da mesma forma, o X', eu vou associar com esse vetor da direção X, e o Y', que aparece aqui, eu vou associar com o vetor na direção SX-. Então, esse cara que está aqui, SX+, eu vou associar com o X', e esse que está aqui, o de baixo, eu vou associar com o Y'. Da mesma maneira que o X aqui associei com SZ e o Y associei com SZ-. Quando nós fazemos isso, eu substituo essas correspondências que eu estou colocando aqui nas duas equações aqui de trás. Quando eu faço isso, nós obtemos isso, que o vetor SX+ é dado por essa expressão aqui, e o vetor SX- é dado por essa expressão. E nós vemos que, se nós considerarmos que esses vetores são ortogonais, nós vemos aqui que o produto escalar entre eles também vai ser zero, vai ser ortogonal. A interrogação que estamos colocando aqui é para dizer que isso, o que nós estamos apenas imaginando, sugerindo, que o vetor na direção X seja escrito dessa forma e na direção Y seja escrito dessa forma, mas nós não temos certeza. É uma hipótese que nós estamos fazendo, que nós estamos sugerindo. Por isso tem essa interrogação aqui. Por quê? Porque essa igualdade veio de uma analogia que nós estamos fazendo do experimento de Stern-Gerlach com a luz polarizada. Muito bem. Mais tarde, ainda no nosso curso, nós vamos deduzir essas expressões usando rigorosamente os argumentos da mecânica quântica. Por enquanto, nós estamos fazendo uma analogia do experimento de Stern-Gerlach com o experimento da luz polarizada. Então, nós teremos que o vetor, a componente x mais do spin, é dado pela combinação linear das componentes z mais e z menos do spin. E a componente x menos do spin também é dada pela combinação linear do z mais versus z menos, com sinal trocado de maneira que fiquem ortogonais. Muito bom. Então vamos ver a luz circularmente polarizada, porque nós determinamos aqui como nós escrevemos o SX em função de SZ. O SX mais, o SX menos, em função de SZ mais e SZ menos. Agora precisamos também, é como se na álgebra linear nós estivéssemos escrevendo esse vetor SX mais como combinação linear desses dois vetores, SZ mais e SZ menos. Da mesma maneira o de baixo, o SX menos, como combinação linear desses dois vetores, SZ mais e SZ menos. Agora queremos também saber como é que se comporta a componente SY do spin. SY do spin. Então, para fazer isso, para encontrar uma mesma expressão como essa para a componente SY do spin, vamos deixar agora de lado aqui a luz plano polarizada e vamos olhar a luz circularmente polarizada. Bom, então vamos, através
da luz circularmente polarizada, vamos achar essa analogia aqui com o vetor SY. Nós achamos apenas SX, mais ou menos. Agora vamos fazer o SY, mais ou menos. A luz é circularmente polarizada, Destrógila ou Levógila, né? Se o campo magnético dela, o campo elétrico dela, tiver duas componentes, uma componente na direção X e uma na direção Y, e elas estejam se propagando na direção Z, mas defasada uma em relação a outra. Por exemplo, aqui eu estou colocando que ela está defasada em π/2. Então nós temos aqui que o campo elétrico da luz, ele tem uma componente na direção X, que é 1/2, cosseno disso aqui, e uma componente na direção Y, que é 1/2 vezes esse vetor cosseno mais π/2. Colocamos esse mais π/2 de maneira que a componente da direção Y do campo elétrico está defasada em relação à componente da direção X, ou seja, ela está defasada de um ângulo π/2. Muito bem. Isso é muito importante, porque na anterior, na plano polarizada, não havia, era a mesma coisa, mas não havia essa defasagem π/2. Ela estava em fase. Por isso é o nome plano polarizada. Muito bom. Ela estava no mesmo plano sempre. Aqui tem uma defasagem. Muito bem. Então, vamos definir esse vetor unitário aqui, que é o vetor de polarização, como sendo esse vetor E dividido pelo módulo, por E0. E dividido por E0. Esse E dividido por E0 eu vou chamar de epsilon. E me interessa aqui a parte real dele. Então, a parte real desse cara aqui. Tá certo? Então, nós queremos a parte real de epsilon, e epsilon é dado por isso daqui. Muito bom. Então, se epsilon é dado por isto aqui, ó, a parte real dele, vai ser apenas isso. Ou nós podemos também escrever assim, ó, o epsilon é dado por essa expressão, 1/2, x chapéu, vezes isso, mais ou menos isso, vezes isso, onde o i que aparece aqui, nada mais é do que o E elevado, a base neperiana elevada a i π/2. Se nós pegarmos agora, usarmos aqui, né, aquela forma de Euler, daqui, com essa definição aqui, nós recuperamos essa expressão de cima. Muito bem. Então vamos analisar como se comporta esse vetor de polarização, epsilon, quando variamos o tempo t. Então vamos considerar o tempo t1 dado por kz sobre ômega. Eu escolhi kz sobre ômega para facilitar o cálculo aqui. Podia ser qualquer valor. Então, substituindo T1 aqui na expressão do vetor de polarização epsilon, nós obtemos que a parte real de epsilon é dado por 1/2 e o vetor na direção x, que é esse vetor vermelho que eu estou colocando aqui. Esse ponto que eu coloquei bem no centro, significa o quê? Significa que esta onda, esta luz, ela está caminhando de dentro da parte de trás do vidro para a parte da frente do vidro. Ou seja, ela está caminhando na minha direção, na direção do espectador. Tá? Muito bem. Vamos então fazer um tempo T2, que é 4z sobre 4 ômega, kz sobre 4 ômega. Para esse tempo T2, eu vou obter que a parte real, ε2, é dada por isso. Ora, esse vetor aqui, metade está a componente dele, metade está na direção x, a outra metade está na direção y. É esse vetor vermelho que forma 45 graus com o eixo x. Muito bem. Então, nós vimos que quando passamos de um tempo daqui para cá, variamos esse tempo, nós saímos daqui e vamos aqui para cima. Quer dizer, o vetor girou, o vetor polarização girou aqui para cima. Muito bom. Vamos ver um tempo T3, dado por essa expressão aqui. Quando nós colocamos T3 aqui na fórmula da polarização, nós vamos ter que a parte real é dada por isso. Ou seja, a parte real dá esse vetor da direção y.
Está girando, continua girando para a esquerda. E, finalmente, no tempo 4, que é 3 vezes esse fator dividido por 4, nós temos que a parte real do epsilon é dado por essa expressão, e já fica no segundo quadrante, né, por causa do menos x aqui. Então, o que nós estamos observando é que conforme o tempo passa, o vetor polarização, que é esse vetor vermelho, ele gira. Ele gira. E, ao mesmo tempo, a onda está se propagando na direção z. A direção z, como eu falei no início, é a direção perpendicular ao vídeo. E a direção em que a onda está se deslocando, a luz está se deslocando, é na direção de dentro do vidro para fora do vidro, ou seja, no meu sentido. Né? De dentro do vidro para fora do vidro, no meu sentido. Então é como se ela estivesse saindo do vídeo. Muito bem. Então esse termo destrógeno, né, ou polarização destrógena, né, é dada tomando como referência a fonte. Então, nesse caso aqui, a fonte está por trás do vídeo. Então, quem está lá na fonte e olha a onda se afastando, ele vai ver que essa onda está se afastando e o vetor vermelho, né, o vetor de polarização, está girando para a direita. Então, esse termo, né, polarização destrógena, nós utilizamos tomando como referência a fonte. Então, para quem está lá na fonte, está vendo essa luz se propagar, a luz está se propagando e o vetor está girando para o lado direito. Ao contrário do que nós estamos vendo aqui, do outro lado do vídeo, que nós estamos vendo ele girar para o lado esquerdo. Então, a referência que devemos utilizar é a referência da fonte. Então, em relação à fonte, que é a referência que nós devemos utilizar, o vetor está girando para a direita, por isso nós dizemos que essa onda é polarizada, né? A luz está sendo polarizada à direita, ou destrógena. Se nós tivéssemos usado o sinal menos aqui na parte real, o sinal menos aqui nesse vetor epsilon, no lugar do mais, tivéssemos usado o menos, nós íamos obter uma outra situação. Nós íamos obter a levógena, a polarização levógena, ou seja, nós íamos ver esse vetor, olhando aqui de onde estou, esse vetor estaria girando para a direita. E em relação à fonte que está por trás do vídeo, o vetor estaria girando para a esquerda, por isso o nome levógena. Bom, feita essa consideração, vamos fazer a seguinte analogia. A destrógena, então, o vetor de uma luz destrógena, o vetor de polarização da luz destrógena é dado por essa expressão com sinal mais. Nós fazemos uma analogia desse vetor de polarização com SY+, e o vetor de polarização X e Y com SZ mais e SZ menos, respectivamente, como já fizemos antes, substituindo os termos vermelhos na equação de cima, nós obtemos essa equação de baixo aqui, que a componente SY+, do spin é dado por essa expressão, onde aqui aparece a unidade imaginária. Então é semelhante à expressão do spin na direção x, só que substituindo desse termo aqui, segundo termo, substitui pela unidade imaginária i. Da mesma maneira fazemos para o levógeno. Se utilizarmos aqui o sinal menos, nós vamos obter, né, essa expressão que está aqui. A partir dessa expressão, nós fazemos a seguinte analogia. Fazer a analogia do vetor polarização com a componente y, na direção negativa do spin, o x e o y da mesma maneira que fizemos antes, e substituindo as três linhas vermelhas na equação de cima, obtemos o vetor correspondente da componente do spin na direção y, que é igual o anterior, que é igual à componente na direção mais, com sinal negativo, né? Essa parte do SZ- tem um sinal negativo de maneira que esse vetor é perpendicular ao vetor do lado esquerdo. Ou seja, o vetor SY- é perpendicular ao vetor EY+, o ponto escalar deles dá zero. Então, com isso, nós completamos a analogia entre o experimento de Stern-Gerlach para o spin do átomo com a luz polarizada. Bom, portanto, nós chegamos à seguinte conclusão.
que os estados quânticos são representados por vetores em um espaço vetorial complexo. Então nós vimos aqui que o espaço quântico é representado por esses vetores. Esses vetores aqui não tem nada a ver com o espaço de coordenadas, x, y, z. Né? É um outro espaço aqui. É o espaço, mais tarde vamos chamar espaço de Hilbert. Então, esses vetores, né, os estados da mecânica quântica, que é o estado de spin, pode ser representado por vetores. E esses vetores, eles estão em um espaço vetorial complexo. Observe que aqui apareceu a unidade I, a unidade imaginária, o I. Aqui mais I, e do lado direito o menos I. Então, na mecânica quântica, né, os estados quânticos são representados por vetores. Esses vetores estão num espaço vetorial complexo. Eles podem também ser imaginários. O experimento mais moderno, mais recente, em 1999, feito por esse grupo do F. Lison, publicado no Physics Review A, de 1999, né, eles observam que aqui no caso do césio atômico, fizeram o mesmo experimento, e o césio aparece vários picos. Cada pico desse corresponde a uma posição daquela no anteparo. No caso lá, como a prata só tem spin meio, só pode ser meio ou menos meio, então só tinha duas posições, então só teria 2 picos. Aqui, no caso não, aqui é o césio. O césio pode ter até 8 spins. E pode, o momento dele pode variar de -4 a 4. Então, variando de -4 a 4, nós vamos ter todos esses picos que estão aqui. Muito bom. Então, cada pico desse aqui corresponde a um momento angular, né? A um número quântico do momento angular. Lá no nosso caso, nós tínhamos só 2. Se nós fizéssemos o mesmo experimento com a prata, nós teríamos apenas 2 picos. Então aqui, o que acontece? O momento magnético do átomo do césio, ele se abre em várias componentes. Né? E cada componente corresponde a um pico desse aí. Agora, todas elas mais ou menos com a mesma probabilidade de se determinar. Agora, o que eles fizeram? Eles usaram um laser para fazer ficarem mais populosos os 2 extremos, o -4 e o +4. Esses 2 extremos aqui, esses 2 estados que temos, o -4 e +4, eles fizeram se tornar mais populosos por meio de aplicação de luz laser. Quando eles fizeram esses 2 estados ficarem mais populosos, o que aconteceu? Vai aparecer só 2 picos. Um pico correspondendo ao -4 e outro pico correspondendo ao +4. E os demais não aparecem porque a população deles, comparada com esses 2, é muito pequena. Então isso aqui é uma revisão, um experimento atual do mesmo método que utilizamos, né, no caso da prata e aqui para o césio atômico. Muito bom. Então, com isso, nós demos uma introdução ao nosso curso de mecânica quântica, né, observando que o momento magnético dos átomos, né, o spin dos átomos, digamos assim, eles se comportam como vetores. Né? E nós adiantamos, já escrevemos, usando uma notação que nós vamos ver agora, de Dirac, para representar os vetores do spin meio. Assim, encerramos a primeira parte dos conceitos fundamentais da mecânica quântica e seguiremos na próxima parte com a notação de Dirac, Kettis e Brais e os operadores usados em mecânica quântica.